Amarás o Senhor teu Deus. Por Luiz Arley Góes. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38. Podemos perceber aqui a maneira que Deus demonstra a sua preocupação com o modo pelo qual nos relacionamos com Ele. Deus quer que o amemos de forma total. Ele não quer 99%. Ele quer o 100%, ou seja, Ele quer o todo. Podemos nos perguntar: o que precisamos fazer para nos dedicarmos 100% da nossa afeição? Muitos podem exclamar dizendo que precisamos ter uma vida de consagração, entendendo que a consagração não é o ponto de chegada em nossa caminhada espiritual, mas sim o ponto de partida, ou seja, uma linha de largada. A consagração é o primeiro passo que toda nova criatura deve realizar em sua caminhada cristã. A cada área que nos tornamos obedientes, mas nos permitiremos que a consagração nos leve a um lugar de santidade. A condição da santificação é a obediência. A Bíblia nos mostra que é ela mesmo que nos santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Se a exigência da santificação é a obediência à palavra de Deus, então, quando obedecemos, somos santificados por suas verdades. Com base nisso, podemos refletir que sem consagração não existe vida espiritual. O aspecto de fundamental importância em nossa consagração é a entrega para Deus de toda a nossa área afetiva. Quando somos inundados por essa verdade, estaremos aptos a entender que a primeira entrega que temos que fazer para Deus é a de todas as áreas afetivas de nossa alma. Deus é bem claro quando nos diz: de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em outras palavras, é o mesmo que Ele está dizendo: não quero a maior parte da sua afeição. Isso não me satisfaz. Quero toda a sua afeição. Por muitas vezes, entendemos que ter bom ânimo deve ser alguém feliz, alegre, entusiasmado e etc. Será que podemos estar tristes, desanimados e mesmo assim ter um bom ânimo? Se nos reportarmos ao livro de Josué, veremos que o Senhor Deus lhe diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Ele fala para Josué para ter um bom ânimo ou ser forte e corajoso, não tendo medo e que nem se assustasse, porque ele estaria junto dele por onde ele estivesse. Em outras palavras, ter bom ânimo significa ser forte e corajoso. Em ambas as expressões, o significado revela um estado de se ter uma boa mente, uma boa alma e um bom coração. Isso é justamente o que Jesus nos mostra como o primeiro e grande mandamento. Sabemos que somente amamos a Deus quando o obedecemos. A nossa fé precisa ser obediente. Mas para que isso ocorra, precisamos ter, primeiro, uma boa mente. Isso ocorre quando somos transformados pelo renovo do nosso entendimento, sendo mudados de glória em glória à imagem de Cristo pelo Espírito Santo. Isto é ter a mente de Cristo. Sabemos que Jesus é a revelação visível do Deus invisível. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos,
capítulo 12, versículo 2. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Segundo, ter um bom coração. Para se ver a Deus, é necessário ter um coração puro. Tal afirmação foi feita pelo próprio Jesus quando ensinava as bem-aventuranças. Um bom coração só existe quando ele é puro, tal qual o salmista clamava ao Senhor para lhe conceder. Davi sabia exatamente o que era ter um bom coração. E as Escrituras afirmam que ele era um homem segundo o coração de Deus. O Senhor estava buscando um homem que obedecesse a ele e encontrou no até então desconhecido Davi, que anos depois foi nomeado rei de Israel em substituição ao rei de Saul, o qual não havia obedecido ao Senhor. Mais uma vez, temos a obediência como a condição de nosso amor para com Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo, capítulo 51, versículo 10. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Terceiro, ter uma boa alma. Na Bíblia, a palavra alma é um termo equivalente à palavra nefesh, usada no Antigo Testamento, e é oriunda do hebraico. No grego, é equivalente à palavra psique, ou pneuma, usada no Novo Testamento. Em ambos, temos o mesmo significado: ser, vida ou criatura, isto é, sopro ou princípio vital, espírito de vida. As palavras de Jesus sobre libertação são claras e enfáticas. Ele afirma que quem peca é escravo do pecado e que a verdade nos liberta. Essas palavras são um convite à transformação. Elas nos convidam a deixar a escravidão do pecado e a experimentar a liberdade do amor de Deus. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. As Escrituras nos exortam a sermos imitadores de Cristo. Paulo conclama que precisamos ser seus imitadores, assim como ele próprio imitava o Senhor Jesus. É necessário que reproduzamos o exemplo de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Para sermos imitadores de Jesus, precisamos ter a mesma mente obediente que ele tinha. Isso é o mesmo que dizer que precisamos segui-lo. Cristo, mesmo sendo Deus, se apresentou como homem, abrindo mão de qualquer tipo de privilégio, se dispondo a obedecer a Deus em tudo
e assim servir a todos nós. Tenham entre vocês o mesmo pensamento que Cristo Jesus teve. Embora ele fosse Deus na sua natureza real, ele não achou que devia procurar tirar proveito para si mesmo pelo fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abandonou tudo o que tinha e assumiu a forma de servo, tornando-se igual aos homens. E quando ele apareceu em forma de homem, ele se humilhou, tornando-se obediente a Deus em tudo, ainda quando isso causou a sua morte e uma morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 8. É justamente isso que ele diz aos que querem reproduzir suas pegadas, ou seja, aqueles que querem se tornar seus discípulos. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus, capítulo 16, versículo 24. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos, capítulo 8, versículo 34. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Mais uma vez, tem uma premissa de que será através da nossa obediência que iremos amar ao Senhor. É necessário aprendermos que tudo que nos pertence precisa ser entregue na cruz. Este é o caminho que precisamos percorrer. Precisamos negar nós mesmos e tomar cada um a sua cruz. É quando renunciamos ao nosso modo de caminhar baseado naquilo que vemos, para caminhar por fé, é que estamos mostrando para o Senhor que verdadeiramente o amamos. A essa renúncia podemos chamar de rendição. A nossa rendição está ligada de maneira intrínseca ao nosso obedecer. Será quando entregamos na cruz de Cristo tudo aquilo que nos proporciona apego ao mundo, é que demonstramos ao Senhor aquele amor que Ele espera de nós. Isto é, o amor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Lembremos que Deus quer o todo do nosso amor a Ele. É necessário que entreguemos na cruz tudo aquilo que esteja impedindo de amá-lo de forma total. Essa entrega possibilita que a cruz redentora de Cristo possa atuar sobre nós de maneira profunda. É preciso proclamarmos o nosso amor a Deus, semelhante à proclamação que Asaf fez: a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Salmos 73, versículo 25. O nosso novo homem é revestido de renovação de entendimento, de purificação de seu coração e de morte do eu. Isso torna possível que ele passe a amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Pense nisso. Jesus te ama.